Muitas vezes nós estamos diante de buscar a solução de alguns problemas da mecânica quântica, nos quais nós temos regiões com propriedades diferentes. Então, eu vou considerar aqui só o caso em que eu tenha duas regiões do espaço, região 1 e região 2. Né? Muito bem. Quando as circunstâncias são diferentes de uma região para outra, e as condições mudam abruptamente, daí eu posso caracterizar região 1 e região 2. Né? Duas regiões. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo bastante concreto. Né? Se eu tenho uma partícula numa caixa e aqui eu tenho uma região na qual a partícula está sujeita a um potencial, e aqui ele está livre, então eu estou aqui falando de três regiões. Região 1, região 2, região 3. A passagem de uma região para outra aqui é muito abrupta. Por quê? Aqui V igual a 0, aqui V igual a V0. Mudou de 1 para 2. E mudou em que ponto? Por exemplo, no ponto x igual a x1. Pode ter mudado aqui também, em x igual a x2. Tá? Então, quando eu tenho regiões do espaço com propriedades distintas em termos, por exemplo, do potencial ao qual a partícula está sujeita, então nós devemos utilizar duas funções de onda. Uma função de onda, assim, ψ1, e essa função de onda. Por exemplo, vamos considerar o caso apenas em uma dimensão, para simplificar, né? ψ1 de x e t, e é claro que se eu tenho uma segunda região, eu tenho ψ2 para a segunda região de x e t e ψ3, né, de x e t. Se eu tenho três, se eu tenho duas, eu fico só com essas duas. Claro, claro. Então, em geral, em alguns problemas da mecânica quântica, nós precisamos resolver a equação de Schrödinger para condições diferentes numa região, na outra. E a mudança se dá abruptamente. Para x menor do que um certo valor, a partícula está livre. Aqui ela está sujeita a um potencial. Então, esses casos a gente precisa tratar assim. Função de onda, a função de onda ψ1 satisfaz a equação de Schrödinger na região 1. A função de onda 2 satisfaz a equação de Schrödinger na região 2, mas lembre-se que na região 2 o V não é igual a 0. Então vocês estão percebendo que eu posso ter problemas nos quais a função de onda é diferente numa região, na outra. Indicamos, então, neste caso, uma função de onda para cada região. Portanto, nessa região aqui, eu tenho uma função de onda ψ1, vamos indicar assim, x e t. Aqui, em x igual a x0, eu tenho uma mudança radical. Mudo o potencial, por exemplo, mudo a energia potencial. Né?
O fato é que eu tenho, então, regiões distintas. E nessa aqui eu tenho Ψ2 de x e t. Muito bem. Então, eu devo resolver a equação de Schrödinger para este caso da região 1, o caso da região 2, né? Eventualmente da região 3. Né? Mas a gente precisa fazer com que as soluções se casem. Ou seja, né? As soluções têm que ser tais que, por conta até mesmo da interpretação probabilística, né? Por quê? Não faria sentido ser diferente. Vamos explicar isso. Então, se eu tenho essa situação, então, no contorno, né? No contorno, que pode ser regiões, né? Do espaço, né? Porque estou falando de pontos onde tudo muda, né? X igual a x0 é um plano, então esse aqui é uma região então, de contorno. Né? Então, na interface, digamos, né, entre esses dois meios, nós vamos escrever que Ψ1 no ponto x0, este ponto aqui, onde você tem a transição, né, de uma região 1 para uma região 2, Ψ1 de x0 e t, claro, ou tem que ser igual a Ψ2. E se eu tenho mais, eu preciso fazer a mesma coisa em relação ao outro contorno. Estou falando aqui só de um. Aqui eu tenho 3, x igual a x1 e o outro x igual a x2. Ou seja, a função de onda tem que ser contínua. É isso que estamos dizendo. Tem que ser contínua. Por quê? Não faz sentido ser diferente. Nesse ponto, a probabilidade de encontrar a partícula é a mesma, quer eu use uma função de onda ou a outra. É isso. É isso. E, finalmente, né, eu vou usar aqui derivada parcial, mas não precisaria, né, nesse caso, mas, de qualquer maneira, levando em conta o tempo, é mais seguro isso. Né? A derivada de Ψ com respeito a x, né, para x igual a x0, a derivada da função, a inclinação, portanto, é igual à derivada da função na região 2, né, de x e t, dx, para x é igual a x0. Essas condições são conhecidas como condições de contorno. O que nós estamos dizendo aqui é que sempre que houver uma mudança abrupta do meio ou da região, então a função de onda é contínua, assume o mesmo valor na interface entre as duas regiões e a derivada da função de onda também é contínua. Tanto a função quanto a derivada da função são contínuas. Eu especifiquei aqui só no caso de uma interface. Se eu tiver mais, eu tenho que fazer a mesma coisa, a continuidade da função de onda nessa região e nessa, e assim por diante.